Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Jó. No livro de Jó, nós vamos continuar refletindo sobre o tema família. Hoje nós vamos para Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, abra aí a sua Bíblia. Do verso 1 até o verso 5, Jó capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Rogamos que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos ajudando, Deus, a compreender a Tua palavra, mas também, ó Deus, nos dê discernimento do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas, para que possamos entender como aplicar essa palavra à nossa vida, e faça de nós, Deus, cristãos mais maduros, mais santos, mais piedosos. Faça de nós, ó Deus, famílias mais maduras, famílias que amam mais o Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Normalmente, as pessoas se preparam para várias áreas importantes da vida. Você percebe que os pais preparam com muita antecedência o material escolar para os filhos retornarem para a escola após o período de férias. Os jovens se preparam, até ansiosos, se dedicando para o Enem, para fazer um vestibular de uma faculdade, com aquele curso tão sonhado. A gente percebe as pessoas se preparando, se dedicando tanto para fazer uma prova no concurso público. Percebemos as pessoas se preparando para um pleito político. Até as pessoas brigam nesse período de preparo umas com as outras. É uma guerra. As pessoas se preparam, planejam, colocam no papel aquela viagem do sonho. O que é que eu vou levar? Se for de avião, quantas roupas eu posso escolher para tal dia? Quantos para a noite? Quantos para ir na praia? Ou para dar um passeio noturno? As pessoas se preparam. Mas infelizmente, as pessoas não se preparam para as coisas que são essenciais e vitais da vida. As pessoas não têm a mesma noção da necessidade de preparo para o casamento. São muitos os jovens que começam um namoro e não estão preparados, não estão amadurecidos para assumir a responsabilidade de um casamento, de uma família. Portanto, que é realidade, percebemos jovens que se relacionam sexualmente, engravidam, e tais jovens vão para dentro da casa do pai e da mãe para ser cuidado por pai e mãe, isentando as responsabilidades devidas a essa jovem despreparada que agora é mais uma mãe solteira. As pessoas não se preparam para administrar uma família. Os pais não se preparam para ser pais. Acreditam que é lançar sorte para o casamento dar certo. Acreditam que é lançar sorte para a família permanecer bem.
recebido, que a bagagem que as pessoas têm recebido culturalmente do seu lar, dos pais, de amigos, são insuficientes para manter uma família bem estabelecida, são insuficientes para manter um casamento bem sucedido, são insuficientes para manter os filhos andando no caminho que agrada ao Senhor. É tão triste ver que vida familiar, casamento, tudo isso tem sido tratado como se fosse uma espécie de loteria. As pessoas não se preparam para o casamento. Na minha percepção, começa aqui um casamento fracassado. Já aconselhei jovens casando, e eles estavam a menos de 20 dias do casamento, de ir lá no cartório assinar um papel, e eu perguntei à jovem: você já foi no médico? Já foi no ginecologista? E ela disse: não. Como se não houvesse necessidade, como se a partir da minha experiência, do meu achismo, as coisas vão acontecer e eu vou achando. E quantas vezes a família não vai bem, é porque o nosso achismo sobrepõe o achismo do outro, e daqui a pouco nós viramos uma guerra de achismo dentro da família. O marido não sabe qual é o seu papel, a esposa não sabe, ela achava que sabia. E os dois achismos se chocaram dentro do lar. Os pais que não estão conectados na mesma cosmovisão, no mesmo entendimento de educação, de direcionamento, de administração do lar, se chocam. Quando os recursos são gastos sem que haja comunicação e planejamento, quando tudo na vida, a educação dos filhos, a escola, o custo que farão, ou como administrarão a vida e a família, são todos conectados a esse achismo, e isso não funciona. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor que nos concedeu a sua palavra, para que a nossa vida e a nossa família seja edificada sobre um sólido fundamento, que é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, viva, eficaz, inspirada, poderosa. É por intermédio da edificação da nossa vida e do papel que nós temos a desempenhar dentro da família, a partir de uma perspectiva bíblica, é que a família caminha, sendo fortalecida, crescendo, admoestando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, segundo as verdades inabaláveis da palavra de Deus. Por isso, irmãos, é que ao olharmos para esse texto, Jó é o exemplo de pais intercessores. Hoje esse é o tema que eu quero caminhar mais com os irmãos, trabalhando esse aspecto da importância dos pais serem pais intercessores, mas acima de tudo conectar o papel do homem como cabeça do lar, como sacerdote do lar, porque este é o papel que Deus instituiu para que o homem assuma. Esse é o papel que o homem deve desenvolver dentro do lar, e Jó é um exemplo de como assumir a liderança de um lar. Jó é o exemplo de como ser um pai intercessor. Jó é o exemplo de como ser um homem piedoso, que vive uma vida piedosa conectada à realidade do dia a dia, do trabalho, da família, da administração e educação dos filhos. Para nós homens, Jó, ele responde a seguinte pergunta: como podemos ser sacerdotes do nosso lar? Jó demonstra. Por mais que eu e você sabemos que somos o líder do nosso lar como homem, somos o cabeça do lar, como Deus instituiu, que devemos conduzir o lar, assumir a liderança, ser o provedor, levar sobre os nossos ombros a responsabilidade de conduzir o lar aos pés da cruz de Cristo. Mas Jó diz: como fazer isso? Eu quero destacar que o primeiro exemplo que vemos em Jó, em como podemos ser pais intercessores, é começar deixando um legado de caráter, exemplo de caráter irrepreensível para os filhos, na contramão da ideia
energia para deixar riquezas, para deixar uma casa ou um carro para os filhos. Jó, ele corrige essa distorção materialista de luxúria da nossa geração, dizendo que o maior legado que os pais podem deixar aos filhos é um caráter irrepreensível. Olha comigo o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha o diagnóstico do caráter de Jó: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A maior bem-aventurança, a maior herança, a maior riqueza que Jó ele deixa aos seus filhos é um caráter honrado, é uma vida impoluta, é a sua dignidade ilibada, o seu exemplo irrepreensível. Os pais são espelhos para os filhos. Os filhos estão observando a dinâmica das nossas vidas, pais. Como você ama Deus, como o reino de Deus é prioridade para você, como você ama as Escrituras. Os filhos percebem. Quantas vezes você ora, os filhos percebem. Quantas vezes você lê a Bíblia, a forma como você vive o seu dia a dia, do seu lar, o dia a dia da semana, conectado com Deus, os filhos percebem. Os filhos percebem não somente uma reprodução artística nossa em um ajuntamento solene, mas eles estão percebendo se a nossa vida de fato é irrepreensível, se há dignidade em nós, se há um caráter íntegro, inteiro em nós. Os filhos percebem, os filhos imitam. O exemplo que você é dentro do lar para os seus filhos, você não pode esquecer disso. O valor que você dá ao dinheiro, a forma como você se dedica ao trabalho, à família, o seu filho vai te imitar. A forma como você ama a Deus, o seu filho vai te imitar. É por isso que Deus nos deu famílias, é por isso que Deus nos deu lar, é porque aprendemos, imitamos. Há muitos jovens que imitam os artistas, aqueles que gostam do futebol imitam algum ídolo do futebol, mas os nossos filhos precisam ser imitadores de Deus, conforme Efésios 5, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz que devemos imitar a Cristo. Se os pais andam de acordo com a vontade de Deus, nas pegadas de Cristo, eles são imitadores de Cristo, eles reproduzem a imagem de Deus, a imagem de Cristo dentro do lar, e os filhos hão de imitar. Jó estava preocupado em deixar um caráter irrepreensível. O rico legado de Jó não foi as riquezas, mas a sua conduta, o seu exemplo de alguém que verdadeiramente, em espírito e em verdade, ama a Deus. A grande questão, segundo aqueles que analisam por que os filhos abandonam a fé dos pais, é que falta exemplo dentro do lar. Jó, ele era um homem íntegro no meio de uma geração perversa. O seu caráter é irrepreensível. Não é porque ele vivia numa bolha, numa redoma, não é porque ele vivia isolado dos outros, pelo contrário, Jó viveu no meio de uma geração perversa, e mesmo no meio de uma geração perversa, Deus preserva o seu povo, Deus preserva os seus filhos, Deus está comprometido em guardar, em preservar a vida daqueles que lhe pertencem. É interessante que o texto bíblico apresenta Jó como um homem. Havia um homem, não um super-homem, não é um super-crente. Jó não é um ser angelical, Jó era um homem. Veja isso, irmãos, porque de vez em quando nós pensamos nos exemplos bíblicos tão distantes de nós. É por isso que em todas as Escrituras você tem a graça de Deus presente na vida desses homens, mas os seus pecados não são
Só que é alguém de vida com Deus. É uma pessoa de integridade. É uma pessoa que ama Deus verdadeiramente. É uma pessoa comprometida com Deus. O problema hoje não é que a fé mudou, não é que Deus mudou. Pelo contrário, a Bíblia continua sendo a mesma Bíblia. O Deus continua sendo o mesmo Deus. O que mudou é a qualidade de crente. O que mudou é a qualidade dos pais. O que mudou é o padrão ético e moral, o comprometimento, a experiência, o deleite, o compromisso em viver essa palavra. Jó era um homem verdadeiro, um homem excepcional, um homem de valor. O mundo precisa de pais assim, de pais crentes assim, que sejam fiéis ao Senhor, que andam em integridade no meio de um mundo de incertezas, de mentira, de tantas ideologias e filosofias. Nós precisamos viver verdadeiramente o cristianismo. Precisamos ser homens de verdade. Alguém registrou um fato muito interessante sobre a vida de Diógenes. Ele diz que certa feita, Diógenes, ele saiu às ruas de Atenas durante o dia. O sol estava a pino, com uma lanterna acesa nas mãos, e alguém ficou muito preocupado com essa atitude estranha, né? Durante o dia, uma pessoa com a lanterna. E alguém perguntou assim: Diógenes, o que você está procurando? Ele respondeu assim: eu procuro um homem verdadeiro. Veja, irmãos, alguém que resolveu exemplificar a escassez de homens verdadeiros, íntegros, de homens inteiros, sinceros, de homens que de fato façam a diferença. Será que hoje nós encontramos muitos pais íntegros, pais verdadeiros, crentes íntegros, crentes verdadeiros? Porque o número de mau exemplo é grande. Nós encontramos hoje pessoas que colocam uma Bíblia debaixo do braço, mas não têm responsabilidade com o próprio casamento. Jovens que querem assumir um casamento, mas não se comprometem em viver com o que a Bíblia ensina a respeito de ser o líder da própria casa, de deixar pai e mãe e ir construir o seu próprio lar, edificar a sua própria família. Homens que são omissos e relatos nas suas responsabilidades como homens. Precisamos lembrar também, irmãos, que Jó, ele foi um homem íntegro no meio de uma geração gentílica, pagã. A terra de Uz, que o texto bíblico nos apresenta no versículo 1, era uma terra de idólatras, era uma terra pagã. Uz, irmãos, não era um recanto evangélico. Uz não era um resort gospel, mas uma terra pagã. Mas de lá Deus tirou este homem, e de lá este homem tirado por Deus, ele ama a Deus, ele serve a Deus, ele conhece a Deus, ele se compromete com Deus, não importa a geografia onde ele se encontra. Homens íntegros, pais íntegros, não importa se estão na igreja, na sua casa, andando pela rua, no cinema ou passeando, seja em qualquer outro lugar, são as mesmas pessoas. Não há alteração de caráter, de conduta, não há comportamento distorcido, não há uma tentativa de camuflar o que verdadeiramente é. Nós podemos esconder quem somos uns dos outros. Nós podemos fazer como os falsos profetas, que são hipócritas e que fingem ser o que não são, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Deus conhece o coração de Jó, portanto que o diagnóstico do caráter de Jó é o próprio Deus quem dá. Depois do testemunho bíblico ao longo do primeiro capítulo, é que Deus chama Satanás e diz: observaste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e não há ninguém como ele lá na terra. Veja, irmãos, que maravilha, o próprio Deus chama a atenção de Satanás e diz: olha o meu servo Jó.
Meus irmãos, quem dera se esse texto fosse aplicado à minha vida. Quem dera se esse diagnóstico de Deus fosse sobre mim. É o meu desejo, é o meu empenho. Quero um dia ouvir de Jesus Cristo quando Ele voltar com poder e glória, pelo menos vinde bendito do meu Pai, e eu estou firme nisso. Eu quero ouvir isso do Senhor, mas não somente quando Ele vir, mas eu quero estar comprometido com esta vontade dEle, em viver essas verdades na minha casa, no meu lar, na minha família. Nós precisamos de integridade dentro do lar, nós precisamos ser íntegros como pais, para não perdermos os nossos filhos por causa de uma hipocrisia religiosa. Percebemos, irmãos, que Jó, ele era também um homem que associava a sua vida moral à sua vida religiosa. O texto bíblico dá o testemunho no verso 1 de que ele era um homem verdadeiro em seu íntimo. O próprio Deus, Ele mesmo chama Jó de íntegro. Essa palavra integridade, ela traz o sentido de que os valores internos de Jó estavam realmente alinhados com a vontade de Deus. O problema é esse, irmãos. A gente faz uma dicotomia entre vida moral e vida religiosa. Deus, Ele é Senhor sobre nossa vida religiosa, na concepção atual. Mas a nossa conduta do dia a dia, aí é a psicologia, é a filosofia, é a Fátima Bernardes, qualquer outro. Portanto, que entendemos que vida religiosa é colocar uma biblinha maravilhosa e ir para a igreja. Mas dentro de casa, nós não somos pacientes. Quem é um posto de paciência aí dentro de casa? Filhos pacientes, mansos dentro de casa. Nós, pais, uma mansidão, uma paciência. Essa dicotomia é hipocrisia dentro do lar. É essa hipocrisia dicotômica que faz com que a gente perca a autoridade de falar da palavra. Nós não assumimos que é pecado agir com ira, enquanto citamos constantemente que bem-aventurados são os mansos, os pacificadores, enquanto nós semeamos a guerra, jogamos a gasolina no fogo. Pais, não podemos ser assim, a começar em nós. Se nós não queremos perder os nossos filhos, é preciso ser íntegro. Os valores internos do seu coração precisam estar associados, alinhados com as Escrituras como regra de fé e prática. Irmãos, me dá um arrepio quando eu vejo os pais levando filhos a psicólogo para justificar o pecado de rebelião dos filhos. Os diagnósticos são terríveis, irmãos. A rebelião dos nossos filhos são pecados e precisamos educá-los, instruí-los, admoestá-los e corrigi-los à luz das Escrituras. Aquilo que os nossos filhos fazem não é meramente errado, é pecado. A palavra é pecado. Pode usar a palavra quantas vezes quiser, é pecado. E em relação a qualquer tipo de pecado, seja dos pais, seja dos filhos, Deus quer que nós reconheçamos que é pecado, confessemos diante deles nossos pecados e abandonemos esse pecado, e você se revista com um novo padrão, com as novas vestes de Cristo. Jó era íntegro. Integridade está conectada com valores internos. Não havia ambiguidade nem hipocrisia na vida de Jó. Deus está interessado, irmãos, naquilo que nós somos, não é o que fazemos. Portanto, que a minha preocupação, como os irmãos sabem, ela está muito conectada ao aspecto moral. Se vocês perceberem, os meus sermões não são mera exposição intelectual, há uma confrontação bem específica e planejada. Os meus sermões são conectados aos valores internos do coração daqueles que ouvem o que eu prego. Porque Deus está interessado em quem você é. Deus está interessado no seu coração, nos valores internos que você abraça e que pessoa nenhuma conhece.
quando você abraça os valores das Escrituras para a sua vida, não somente como regra de fé, mas como regra de prática, resulta-se em integridade, resulta em um caráter verdadeiro no seu íntimo. Deus está muito interessado em quem você é, e não simplesmente no que você faz. Para Deus, caráter é mais importante do que desempenho. Para Deus, a integridade é mais importante do que as atividades que você desenvolve. A integridade é mais importante do que qualquer tipo de trabalho que você execute. Jó era íntegro, e nós precisamos ser pais assim. Mas há um outro aspecto que o verso 1 ainda nos apresenta, além desse aspecto interno. Jó também era alguém verdadeiro externamente. Veja, Jó era verdadeiro internamente, ele era íntegro. Mas verdadeiro externamente, diz o texto bíblico, ele era um homem reto. Integridade interna, valores internos, retidão externa. Veja, irmãos, a Bíblia diz que o que identifica você com Cristo são os frutos que você produz. Não existe alguém que nasceu de novo, que esteja verdadeiramente convertido, que vive na lama do pecado, na rebelião, que vive cheio de ira. Não, irmãos. Podemos sim cometer esses pecados, somos pecadores, carentes da graça de Deus, de conhecer mais, de aprender mais de Deus, da vida cristã, de mortificar os nossos pecados, mas nós não temos prazer em viver na rebelião, nós não vivemos em guerras, em contendas constantemente. Tiago diz que a guerra que existe nos relacionamentos é resultado de carnalidade. Mas o testemunho bíblico diz sobre Jó que ele era um homem reto, verdadeiro externamente. A retidão, ela é consequência dos valores internos que Jó assumiu. A retidão, ela é a forma de externar a integridade de Jó. Portanto, que você não espera que alguém que não seja de fato cristão, que nasceu de novo e que seja de fato íntegro, que assuma os valores do reino de Deus no seu coração, você não espera que ele tenha uma vida santa, reta, piedosa. A retidão tem a ver com os atos externos. A retidão é consequência da integridade vista na moralidade. Por isso que todo juízo de valor, ele mostra, toda atitude moral assumida, ela mostra o comprometimento do coração, mas também o desejo desse coração. Jó era íntegro, Jó era reto. Mas há um outro aspecto que o texto também nos chama a atenção, é para o seu caráter religioso. Olha só, Jó era alguém que tinha uma vida de devoção. Percebeu isso? Não era alguém que participava de eventos religiosos. Jó tinha uma vida de devoção positiva diante de Deus. O texto bíblico diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus. Se nós queremos ser pais que façam a diferença na vida dos filhos, você precisa ser um pai de fato que teme a Deus. O temor a Deus na minha e na sua caminhada cristã é visto na devoção. Vamos lá, um diagnóstico então da devoção. Quantas vezes por dia você lê a Bíblia? Não é só ler, dormir em cima da Bíblia, mas é ler seriamente a Bíblia. Só o ato de você abrir a Bíblia e dormir em cima dela já demonstra que você não tem nem reverência pela palavra de Deus, que você não tem prioridade por essa palavra. Você precisa rever a sua conduta em relação à palavra. Não é um pedaço de papel velho, não é um livro qualquer que você trata de qualquer maneira. O seu coração, os valores do seu coração não te
conecta com essa palavra preciosa, poderosa, viva e eficaz, que muda, que transforma, que converte, que é a voz de Deus ao meu e seu coração. A vida de devoção da cristandade atual precisa ser revista. Estamos, irmãos, apenas contentando com a beiradinha do imenso oceano que é a vida de comunhão e intimidade com Deus. Não é difícil você encontrar crentes hoje que mal oram. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você gasta de joelho intercedendo pela igreja, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu estudo, pelo seu trabalho? Não é difícil encontrar pessoas dizendo: pastor, talvez uma vez por semana. E você espera vencer uma luta contra Satanás e todos os seus dados inflamados, enquanto você não tem uma vida de temor a Deus, você não anda no temor a Deus, você não tem uma vida de devoção positiva, direcionada, objetiva, planejada com Deus. Tem muitos crentes andando assim na vida cristã: deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. Irmãos, como é que nós assumiremos esse papel de ser pais que deixam um legado na vida do filho? Somos pais fariseus, hipócritas, moralistas, legalistas, porque não temos exemplo, não damos testemunho, estamos fraquejando no beabá da vida cristã. Aí concluímos que o nosso filho precisa de um psicólogo. Porque o nível que nós conhecemos do poder de Deus transformador sobre as nossas vidas é sopa rala. Irmãos, quando nós observamos essa palavra temente a Deus, ela está conectada ao caráter religioso de Jó. Nenhum homem pode ter uma vida interior santa sem que haja o temor de Deus. Os santos são aqueles que temem a Deus, são aqueles que caminham sempre em todas as coisas no temor ao Senhor. Veja como o temor do Senhor nos livra de desgraça, de cair em pecados, de estragar a vida e de estragar a família. O exemplo de José: a esposa de Potifar viu aquele jovem, gostou dele, jovem ainda novo, atraente, e ela então diz o testemunho bíblico que foi em direção a ele e segurou as suas vestes, e José saiu correndo. Mas a resposta de José para ela foi: eu não vou pecar contra o meu Deus. Isto é devoção, é isto que a vida com Deus faz comigo e com você. Você não vai fazer, não é porque a igreja proíbe, a igreja proíbe, o pastor proíbe. Isso é balela de quem não conhece as Escrituras e não conhece o Deus da palavra. Porque se você conhece o Deus das Escrituras, você há de concordar com cada parte das Escrituras dizendo: verdade, Senhor. Porque ao me comprometer com Deus, ao temer a Deus, ao ter uma vida de comunhão, de relacionamento e piedade com Deus, então eu estou guardado nas mãos do Todo-Poderoso. Os nossos filhos precisam disso, irmãos. Por que os nossos filhos andam tropeçando em tantas coisas? Assim como nós também tropeçamos, porque a nossa vida de devoção, de comunhão com Deus, ela é uma água de batata, ela é uma sopa rala, não serve para nutrir as nossas vidas. Jó não era apenas temente a Deus, mas o texto bíblico diz que ele se opunha ao pecado. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A Bíblia dá um testemunho muito claro que Jó é um pai que na sua dinâmica da vida, ele vive comprometido em ser santo. Ele foge do mal, ele desvia do mal. Hoje, infelizmente, há muitos crentes querendo saber onde é o limite. Mas até onde eu posso ir no meu namoro? Até aqui, nessa linha?
até aqui não é pecado, mas não. Eu posso ir até onde? O limite que Deus não vai achar ruim comigo. As pessoas, ao invés de querer conhecer a Deus e procurar saber o que agrada a Deus, como ser mais santo, querem saber até onde pode ir, no limite do pecado. Jó não faz isso. Jó, ele se desvia do mal. A Bíblia recomenda a mim e a você, irmãos, que servem a Jesus Cristo, que amam o Senhor e a sua palavra, a fugir da aparência do mal e não em direção à aparência do mal. Nós precisamos entender, irmãos, que quanto mais amamos a Deus, mais odiamos o pecado. Odiamos o pecado porque ele é um pecado cometido contra a pessoa de Deus, contra a vontade de Deus. E infelizmente, há muitos cristãos que não se atêm a esse fato. Porque o pecado é odioso, porque ele é contra Deus primeiramente. Então vemos que a maior preocupação desse pai, nesse primeiro aspecto, é que o seu legado, a riqueza deixada para os filhos, é um caráter irrepreensível. Há um segundo aspecto que eu quero destacar de Jó. Jó, ele investiu intencionalmente nos filhos. Jó investiu intencionalmente nos filhos. Jó plantou a semente da amizade no coração dos filhos. Relacionamentos, irmãos, não acontecem com os braços cruzados e nem mandando mensagem no WhatsApp. Os relacionamentos, eles acontecem, eles são gerados de uma forma intencional. A amizade não acontece por meio de meros discursos, mas acontece por meio de ações práticas que aproximam as pessoas, que conectam as pessoas. E eu creio que nós precisamos rever relacionamentos dentro da nossa família, à luz do exemplo de Jó. Olha comigo o versículo de número 4. Diz assim: os seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Olha que interessante, irmãos. Jó era um homem próspero e feliz. Ele tinha riquezas. O texto bíblico diz que ele era o homem mais rico do Oriente, conforme o versículo 3. Há uma descrição da propriedade de Jó. Mas ele entendia que a maior riqueza que ele possuía era a sua família. É na contramão do mundo, né? As pessoas abandonam os filhos para correr atrás de dinheiro hoje. Jó não. Jó deixou em segundo plano os servos, as servas, as riquezas. Ele deixou em segundo plano toda a atividade e demanda que certamente ele teria para cuidar de uma grande herança. Ele era o mais rico do Oriente, irmãos. Tinha muito trabalho, tinha muita coisa para acontecer. Tinha cuidado do gado, tinha cuidado do jumento, tinha cuidado para todo lado. Mas ele tinha uma prioridade. Depois de Deus, depois da vida de devoção ao Senhor, depois de amar o Senhor sobre todas as coisas, ele tinha compromisso com os seus filhos. O que falta aos pais hoje não é dinheiro. Hoje não. Hoje essa não é a desculpa. Os irmãos que são mais antigos, talvez aqueles que passaram essa experiência de viver com pouco, de ter uma infância, de brincar com os carrinhos feitos de madeira, com os rodinhas de chinelo, brinquei demais disso. A bola que nós chutávamos era feita de meia, enchida de qualquer coisa, sacola, um monte de coisa. Era esse tipo de bola. Hoje não, compramos do bom e de melhor para os nossos filhos. Mas o que falta hoje é, de fato, amor pela família. É prioridade aos pais atuais. Não é falta de dinheiro. Jó entendeu, Jó discerniu, não por meio de uma mensagem, de uma pregação do sermão, mas através da vida e do relacionamento com Deus, que ele precisa cuidar dos seus filhos, ele precisa priorizar a sua família, ele precisa construir relacionamentos da família, ele precisa plantar a semente da amizade no coração
e que os outros assumem o espaço que deveria ser da família, da amizade, do relacionamento. Filhos que não podem contar com os conselhos dos pais, filhos que não têm um pai e uma mãe para direcionar, para estar do lado como amigo, como alguém que discipula os filhos e treina para a vida. É tão triste, irmãos. Nós vivemos numa geração em que falta amor pela família, falta amar verdadeiramente. Eu gostaria de desafiar vocês como cristãos que têm compreendido que a família é plano de Deus, amar a sua família, amar os seus filhos. Sabe o que a gente faz lá em casa? Eu e a Gisele, a gente coloca um monte de fotos assim da família. Nos recorda, irmãos. De vez em quando a gente dá algum bico entre nós dois, eu olho para aquela foto e falo, foi tão bom viver esses momentos, estar junto. Vamos parar com essa bobeira? Vamos aqui nos perdoar, a gente se ama. É tão triste, irmãos. Eu não sei se os irmãos fazem isso, mas se fizer, não fazem, adota um novo padrão. Você é casado, posta uma foto com sua família, no status do seu WhatsApp, na foto do seu WhatsApp. Diz lá, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Enquanto o mundo, irmãos, negligencia. Você encontra pessoas dentro da igreja que dizem, esquece esse negócio de casamento, esquece esse negócio de filho, mas a Bíblia não ensina isso. Eu não estou comprometido com o achismo das pessoas, mas com a palavra de Deus. E família é bênção, filhos são herança do Senhor. Precisa se investir. Marcar aquele almoço em família, irmãos, reunir a turma. Eu lembro, irmãos, de um período da minha infância, e olha que eu cresci num lar não cristão. Lá a gente não era crente, a gente brigava, irmãos. Mas tinha muitas coisas boas que vivia entre os irmãos. Eu queria viver muito mais com os meus irmãos, nos relacionarmos, mas sem Cristo, irmãos, não há amor. Sem Cristo não há união. Por isso perceba que se você quer construir relacionamento na sua família, você precisa do alicerce, e tudo começa com o trino Deus. Jesus Cristo precisa ser o sólido fundamento. Porque é possível sentar na mesma mesa e não ter comunhão. Não ter nem paz para comer juntos. Mas Jó investia. Olha só, os filhos de Jó, eles se reuniam para celebrar juntos. O texto é maravilhoso, dizendo que eles se reuniam, ninguém ficava para trás. Não é muito difícil encontrar hoje família que se reúne e fala, fulano, se possível, não convida. Esse é difícil. Não, na família de Jó ninguém ficava para trás. Todos precisam da graça de Deus. Não há nenhum justo sequer. Eu e você, todos nós somos insuportáveis. Somos pessoas difíceis. Mas Jesus Cristo nos transforma em pessoas dóceis. Eu e você sem Cristo, somos bode rebelde, fedorento e rebelde. Mas quando Jesus Cristo entra no meu e no seu coração, tornamos ovelhas dóceis. Na sua família, os bodes também podem virar ovelhas dóceis, porque a graça de Deus transforma o mais vil pecador. Transforma eu e você. Perceba, meus irmãos, que para sermos esses pais que dão exemplo, que constroem um lar sobre a rocha, é preciso Cristo, é preciso temor, é preciso construir relacionamento, ser intencional, é preciso celebrarmos. Há coisas boas na vida. Para de ficar tirando o defunto para fora. Tem gente que reúne só para falar de desgraça, de derrota, de miséria, falar mal do outro, fala das coisas boas, da vitória, do triunfo, da bênção de Deus, do que Deus tem feito, do que Deus fará, das promessas do Senhor. Celebra. Não é momento de murmuração, de queixumes. Pode ter esses momentos depois, conversando, no momento de aconselhamento, mas reúna a turma para celebrar. Celebra os aniversários, aniversário de casamento, aniversário do filho, aniversário do sogro, da sogra, todo mundo. Celebra, irmãos. Nós precisamos nos alegrar. A família é um lugar onde devemos nos alegrar. Alegrar no Senhor. Alegrar porque temos uma família. Mas um outro exemplo que eu quero chamar a sua atenção é que Jó estava comprometido com o seu papel como sacerdote do lar.
Olha só, Jó, ele se preocupava com a salvação dos filhos. Olha comigo o versículo 5. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Não era só no domingo, é continuamente. Jó, ele estava preocupado com a salvação dos filhos. A casa de Jó era um lugar que tinha um altar para sacrificar ao Senhor. Veja, o que eu quero chamar a atenção para esse fato é que a casa de Jó era a igreja dele. Era lá que havia o culto doméstico. Era lá que a turma se reunia para adorar o Senhor juntos. Ele estava preocupado em que os filhos aprendessem. Se você não ensina o seu filho a sentar, a ouvir a palavra de Deus, a decorar a palavra de Deus, não acha que o pastor ou que os professores de escola dominical vai fazer isso. É seu papel, é sua obrigação, é sua responsabilidade, em especial ao sacerdote do lar. Jó estava preocupado. Jó queria que seus filhos conhecessem a Deus. É impossível, pais, vocês conhecerem a Deus, amarem a Deus e ter aquela vida de devoção destacada no início, e você não querer que os seus filhos experimentem isso. Não querer que seus filhos experimentem a mesma alegria, o mesmo prazer, o mesmo contentamento pleno e duradouro que é relacionar-se com Deus Todo-Poderoso. A questão é que muitos pais não estão mais preocupados com a salvação dos filhos. E vale dizer, o que adianta, pais, os nossos filhos ganharem o mundo inteiro, mas perderem as suas almas? O que adianta? Jó se preocupava com a santificação dos seus filhos. O texto bíblico nos recorda isso, que Jó, ele santificava os filhos, ele investia na vida espiritual dos filhos. Veja, irmãos, como é que eu e você estamos investindo na vida espiritual dos nossos filhos? Aprender inglês é bom, matemática, português, aprender vários outros cursos são muito bons. Aprender um curso de computação, mas lá, esses cursos não edificam, não santificam os nossos filhos. São legítimos, são necessários ao aprendizado, ao desenvolvimento intelectual dos nossos filhos e até para nós mesmos. Eu sou muito a favor de investir nos estudos. Como os irmãos já bem sabem, eu mando livro para os irmãos lá no grupo do WhatsApp. Eu mando você ler, vai ler. A cabeça precisa estar saudável, com conhecimento, mas acima de tudo, você precisa ter um conhecimento de Deus. Você precisa ter uma vida espiritual fortalecida. Isso você não encontra na gramática. Você encontra com os joelhos dobrados, conversando com Deus, lendo a sua palavra, estudando, convivendo em ambientes que promovem a edificação por intermédio da palavra de Deus. Você precisa investir na vida espiritual do seu filho. E aqui, pais, pergunta para vocês: como é que você tem investido na vida espiritual do seu filho? Aqueles que já estudam, que têm filhos que estudam, sabem disso. Os filhos passam de segunda a sexta. Quem estuda pela parte da manhã, talvez seja de 7 a meio-dia, mais ou menos aí, né? Se o meu chute estiver bom, de segunda a sexta, de 7 a meio-dia. E quantas vezes durante a semana, que são 7 dias, ele passa se relacionando com Deus? Por exemplo, seus filhos oram, você é um pai de oração, você ensina os seus filhos a orar. É preciso, irmãos, é um investimento. Mas ainda percebemos que Jó, além de santificar os seus filhos, de investir na vida espiritual, Jó também estava preocupado com a vida íntima dos seus filhos com Deus. Jó, ele diz assim, que tinha uma preocupação de que talvez os seus filhos possam
e blasfemado contra o Senhor no seu coração. Olha que interessante, irmãos. Jó está preocupado com aquilo que possa ter sondado o coração dos filhos, porque Jó sabe muito bem que o que está no coração são valores internos que Deus conhece, mas que eu e você precisamos vasculhar no coração dos nossos filhos. Você se preocupa com aquilo que seu filho aloja no seu coração? Como é que você procura pastorear o coração dos seus filhos? Como é que você procura atingir o coração dos seus filhos? As coisas que estão lá. Há muitos pais que assustam quando esse coração, ele externaliza o que está lá dentro. Os ídolos estão lá no coração. Ou Deus reina no coração dos nossos filhos, ou Jesus reina no coração deles. Ou ele terá um ídolo sendo forjado, que mais cedo ou mais tarde você vai ver a carranca dele e como ele é desastroso. Cuide do coração dos seus filhos. Aproveite e leia o livro do Paul Tripp, Pastoreando o Coração das Crianças. Excelente leitura. Jó é um pai intercessor. O texto bíblico diz que o Jó, ele intercedia, ele orava por todos os filhos. Você ora pelos seus filhos? Então vamos rever um pouquinho aqui sobre a oração intercessória pelos filhos. Primeiro, os pais precisam orar com discernimento. Senhor, abençoa minha filha, estudo, trabalho, amém. Só isso. Você precisa ter discernimento de como interceder pela vida dos seus filhos. Primeiro, você precisa fazer uma oração individual se você tem mais de 2 filhos, mais de um filho. Os filhos são diferentes. Quem tem mais de um filho sabe disso. Às vezes um é mais elétrico, o outro é mais calmo. Um é mais dócil, o outro é mais rebelde. Por quê? É preciso orar individualmente. É preciso colocar o nome do fulano. Se é João, ora pelo João. Se é o José, ora pelo José. Se é o Pedro, ora pelo Pedro. Individualmente. São indivíduos, são pessoas diferentes. Então não cometa o erro que cometeu Jacó, de fazer comparações ou de eleger filho melhor do que os outros. Não faça essa tolice. Os filhos são diferentes, mas continuam sendo herança do Senhor. Quando você for orar, ore nominalmente, porque são pessoas diferentes. Quando você orar, ore especificamente. A necessidade dos filhos não são iguais. Se eles não forem gêmeos, não estão nem em faixa etária igual. Então seja específico quanto às necessidades. Não seja um pai ignorante intelectualmente quanto aos desafios, à realidade e à necessidade do seu filho especificamente. Se é uma criança, há uma necessidade. Se é um adolescente, há outro. Se é um jovem adulto, há outro. Se é um filho que já está casado, é outra necessidade. Se tem algo que os pais levam para a vida toda, é que os filhos sempre serão filhos. Seja criança, seja adolescente, adulto, casado, já com os cabelos brancos ou não, filhos são sempre filhos. Então aprenda a orar por eles. Individualmente, são personalidades diferentes, por necessidades específicas. Procura conhecer o seu filho, a sua necessidade. Jó ainda nos dá um exemplo de oração. Ele orava de madrugada pelos filhos, porque eu imagino que, primeiramente, orar no período bem pela parte da manhã é muito melhor, irmãos. Há um silêncio. O seu coração, ele não está lotado das fadigas e agitação do dia. Então o seu primeiro pensamento precisa ser o Senhor, a sua família. Coloque diante do Senhor, ore pelos filhos. O seu coração, ele não está sufocado pelos desgostos que você vai ter ao longo do dia. É o melhor horário. Ore pela manhã. Jó orava pelos filhos. Também significa prioridade. Antes de todas as coisas, eu vou buscar a Deus e colocar minha família diante do Senhor. Jó também era perseverante na oração por seus filhos. O texto diz que Jó orava continuamente.
Há pais que já desistiram de orar pelos filhos, pela conversão, pela transformação da família. Há pais que já desistiram até de orar, já enfraqueceram na fé, já desanimaram, estão céticos, fatalistas, esperando a tragédia chegar na família. Não faça isso. Seja uma pessoa perseverante, continue insistindo, buscando ao Senhor. Em toda oportunidade que você tiver, busque ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus gracioso. Ele é um Deus que ouve a nossa oração, Ele é um Deus que ouve o nosso clamor, Ele é um Deus que atende, Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus que muda a vida, que muda os corações, Ele é um Deus que transforma e restaura a família. Então, irmãos, hoje nós olhamos que para cuidarmos da família é preciso investir. Não seja como tantas pessoas que se preparam para um monte de coisa, mas não se preparam para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom filho, um bom cristão dentro do lar. Se prepare, invista, viva na dependência de Deus, mas acima de tudo, dependa da graça que está em Cristo Jesus. Se as coisas estão difíceis, por intermédio de Cristo Jesus, Deus pode transformar a família, Deus pode sustentar, Deus pode mudar o coração dos filhos, o coração dos pais. Nós precisamos buscar a Deus, conectar a nossa vida religiosa à vida moral, à vida familiar, para que haja da mesma graça que Jó experimentava, que haja prioridade na nossa família, que seja Deus, que a família ela ocupe um lugar especial, um cuidado especial seja envidado por mim e por você, quanto à nossa família, para que nos fortaleçamos ao longo dessa caminhada e vivamos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos da equipe de cântico para cantarmos o hino e encerrarmos. Enquanto isso, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos cantar Isaías 53, aproveitando aí que já temos falado da nossa esperança em Cristo, da família alicerçada em Cristo Jesus. Recorde dessa graça, dessa demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus por sua vida. A Bíblia diz que não existe maior demonstração de amor do que ter Deus dado o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e por aprendermos a sermos pais intercessores, pais que conectam a vida religiosa, a vida moral e os relacionamentos familiares. Nos ajude a amar mais a nossa família, a amar os filhos, a cuidar deles, Deus, a consagrá-los, a santificá-los, mas também, Deus, a desejar que eles sejam mais filhos de Deus do que somente filhos nossos. Obrigado, Deus,